Olá pessoal, vamos para mais um módulo do Gestão de Crise Prática. Agora nós vamos falar das crises que acontecem nesse ambiente onde dizem que vale tudo, eu discordo, acho que não vale, mas muita gente pena no ambiente virtual. As pessoas vão para a internet fazer reclamação, postar na rede social, né? Como diz aquele meme, eu vou reclamar muito no Twitter. As pessoas adoram, vai aí, faz postagem, faz textão. E as empresas, estando certas ou estando erradas, elas vão ter que lidar com essa situação. E existem alguns pontos que são importantes para a gente lidar com a crise, não deixar a crise ficar maior ainda e também como usar as redes sociais como resposta para a crise. Vamos lá. Primeiro ponto. Estourou uma crise, tá lá na rede social, pau tá quebrando, reclamações, postagens, citações, comentários, menções. O que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Mantenha a calma. Não adianta você ir para a rede social, querer bater boca com as pessoas, como está nesse exemplo lamentável dessa empresa aí, né? Que foi lá xingar as pessoas. Não vá bater boca, mesmo que a pessoa esteja errada, fique na sua, não perca a sua razão. Lembra? Não crie crises dentro da crise. Entenda se a reclamação que as pessoas estão fazendo faz sentido. As pessoas estão reclamando de algo que é factível, é palatável, é normal? Ou são críticas como essa que vocês estão vendo aí, que são todas reais, tá, gente? Que foram retiradas do Booking.com, né? Para quem não conhece, é uma plataforma gigantesca de hospedagem, né? De você conseguir reservar quartos de hotel e depois que você reserva o quarto do hotel, você faz avaliações desse hotel. E as pessoas fazem coisas como essa daí, né? Eu adoro a última, o barulho do mar não me deixava dormir. Então, assim, faz sentido? As pessoas estão reclamando de algo ok? Ou estão reclamando de uma coisa muito pontual, de algo que não faz o menor sentido, de que não tem muita conexão com a realidade? Qual é o motivo da reclamação? Faz sentido? Então vamos para o terceiro passo, que trata de um erro extremamente comum. Infelizmente, muita gente vai lá e começa a apagar os comentários negativos. Deixa eles lá. Porém, número 4, não deixe de dar uma resposta. Responda essas pessoas. Responda as pessoas dentro do que você vai falar para as pessoas, dentro dessa resposta oficial, mas não deixe sem resposta e muito menos apague os comentários. Até porque se for uma crise muito grande, você vai ficar só ali apagando comentário e você não vai vencer. Tá? Vai ter mais gente postando reclamação do que você sozinho apagando comentário. Quinto ponto, seja rápido. 5 primeiros comentários, em breve vai virar 10, 15, 100, 1000, 10.000 e você não pode esperar 3, 4 dias para começar a responder. Importante, responda na mesma rede onde a começou. Então, as pessoas estão reclamando muito especificamente no Twitter, vai lá e responde no Twitter. Não tem nada no Instagram, se no Instagram, por exemplo, você não está tendo especificamente essa crise. Então responda na mesma rede onde a crise está começando. A crise é lá no Instagram, deixa só lá, não precisa ir no seu LinkedIn, por exemplo, no LinkedIn da empresa, fazer a resposta. Não. Agora, óbvio, se tiver tudo, né, generalizado em várias redes, vai ter que responder em todas as redes. Por que eu falo de não transportar a rede? Porque você não vai alimentar quem só quer confusão. Então vamos supor, a confusão começou lá no Twitter. Se você posta no Instagram, vai gente lá no Instagram reclamar. As pessoas gostam de reclamar pela internet. Paciência, né? Tem gente que gosta de beber, de comer feijoada, tem gente que gosta de reclamar na internet. Sexto ponto, seja real, não pareça um robô respondendo. Não bote a frase pronta. Hoje em dia a pessoa vai lá, bota no chat GPT, o chat GPT escreve a resposta, a pessoa só dá Ctrl+C, Ctrl+V quando não automatiza, que a gente sabe que é possível automatizar essas respostas. Aí você vai ficar igual aquele caso da Latam do cachorrinho, dando a mesma resposta para várias pessoas. Então seja real, toma um vulto muito grande, publica um story, alguma coisa, mas não deixe de dar resposta para as pessoas. Sétimo ponto, peça desculpas se estiver errado. Nós temos um módulo inteiro sobre pedido de desculpas. Teoricamente, se você está aqui, você já assistiu, mas se você assistiu fora de ordem, vá lá no módulo de pedido de desculpas. Errou, gente? Peça desculpa. A pessoa está reclamando de algo real, então o hotel, se a pessoa está reclamando do barulho do mar, a pessoa está talvez errada. Mas se a pessoa está reclamando que acabou a água durante 5 dias seguidos no hotel, ela está correta. E cabe a você fazer seu pedido de desculpas, dar, né, ações ali efetivas, vou dar
2 diárias aí para quem foi atingido, né, ou a mesma quantidade de diárias que a pessoa ficou prejudicada sem água, porque a crise não vai acabar no mesmo dia. E o pedido de desculpas é o mínimo para conter todos os problemas que você vai ter em função da crise. Oitavo ponto, entenda o problema e gere uma mudança efetiva. Já falei disso várias vezes e saiba comunicar essa mudança. Você precisa entender o que deu errado, gerar mudança para que aquele erro não se repita de novo. Eu já falei isso várias e várias vezes e nas redes sociais isso também é válido, isso também é muito importante. Quando a gente fala em crise, a gente fala da antecipação da crise, da prevenção, do planejamento. Quando a gente fala de crise em rede social, é porque em alguns momentos a gente sabe que ela vai surgir. E eu vou mostrar um exemplo de uma crise muito bem resolvida na rede social, que foi a crise causada pelo depoimento do Carlos Wizard na CPI da pandemia. Vamos ver o que aconteceu. Ele foi, né, ele era apontado como uma das pessoas que fazia parte de um gabinete paralelo, que ajudava numa condução ruim da pandemia, que foi muito questionada por utilizar métodos não exatamente científicos, e esse Carlos Wizard falando o tempo todo o nome da Wizard. E aí o que aconteceu? Sabendo que ele ia depor na CPI da pandemia, a Wizard, que não é dele, já deixou um esquema todo preparado. Vamos dar um passo atrás e entender. No dia do depoimento dele, as menções ao @WizardBrasil eram 12,7% em defesa da marca, 36% menções neutras e 51% mais da maioria das menções ao Wizard eram de ataques à marca. Importante, gente, eu estou falando do @WizardBrasil, da escola de idiomas, não do Carlos Wizard especificamente. E é o que a Wizard fez? No dia do depoimento, preparou um esquema de guerra para conter nas redes sociais esse escândalo, que de certa forma não a envolvia. O Carlos Wizard não chama Carlos Wizard, não é dono do Wizard, então o nome da escola Wizard foi parar de graça no meio da confusão toda. O que eles fizeram? Você está vendo aí? Toda vez que você procurava Carlos Wizard no Google, aparecia um anúncio patrocinado desse que você está vendo aí. Wizard, uma marca Pearson. Por quê? A Pearson comprou a Wizard do Carlos Wizard. E o Carlos Wizard manteve esse sobrenome artístico, tipo a Lucinha Lins, quando separou do Ivan Lins e continuou Lucinha Lins. A Wizard, o Carlos Wizard, sabe-se lá Deus, porque continuou sendo chamado de Carlos Wizard, mas sem conotar, sem nenhuma ligação com a escola. E imagina o pessoal da escola vendo Wizard, sem eles terem nada a ver com o peixe. Já de cara ali embaixo está ali, comunicado oficial. Esclarecemos que não há qualquer vínculo da rede Wizard com o empresário Carlos Wizard. Detalhe, daqueles detalhes simples, mas que chamam a atenção. Carlos Wizard, o Wizard está entre aspas. Ela também fez na próprio site, quando você entrava no site da Wizard, o que você tinha? Essa página que abria antes de qualquer coisa. Entrou no site, a primeira coisa que você via era isso daí. A Wizard pertence à Pearson desde 2014 e nosso posicionamento é muito diferente de Carlos Martins. Venha ver. Porque o Carlos Martins, vou até chamar de Carlos Martins em homenagem ao trabalho da Wizard, o Carlos Martins tinha posicionamentos estranhos, de não fechar as coisas, cloroquina, ivermectina, aquelas coisas que eu não quero nem entrar no mérito aqui. E a Wizard dava, cara, preciso descolar desse maluco aí, porque ele vai queimar meu filme. Então eles fizeram todo esse trabalho nas redes sociais, como você está vendo aí, a rede social da Wizard tinha essa postagem, olha lá, você sabia que além de Carlos Wizard, entre aspas, de novo, Martins, não ser dono da Wizard, ele é nosso concorrente? Então, um trabalho amplo, um trabalho muito bem feito de prevenção da crise, para que no dia da CPI da pandemia, e os ânimos estavam muito acirrados, então ele precisou de condução coercitiva para ir para a CPI, ele estava fora do Brasil, foi uma coisa muito complicada, sabendo que a chance dele falar uma besteira, dele falar algo, né, ruim, que ia prejudicar mais ainda a marca, poderia acontecer, a Wizard foi para frente. Eu mostrei os números, né, das menções da Wizard Brasil pré-depoimento. Vamos ver depois do depoimento. 29% das menções eram de defesa da marca, 32% de neutralidade e aquele 51% de ataque à marca
baixaram, diminuíram para 38%. Então, um trabalho excelente, que além de ter esses resultados claros que vocês estão vendo aí, conseguiu pautar a imprensa. Vários órgãos, né, de imprensa, jornais, revistas, colocaram aí, ó, Escola Wizard faz comunicado para negar vínculo com o empresário alvo da CPI. Escola de Idiomas Wizard se posiciona e fala de Carlos Wizard. Escola de Idiomas Wizard faz anúncio para dizer que não pertence ao Wizard. Eu adorei essa manchete. Então ela se antecipou aos fatos, buscou ali, cara, vamos resolver isso, não vamos deixar nosso nome para a lama à toa. É um trabalho muito bem feito e que lições ficam desse trabalho excelente da Wizard? Primeiro, seja proativo, gente. Não espere o pior acontecer. E isso é o resumo de tudo que a gente falou sobre checagem de vulnerabilidades, sobre gestão da crise antes da crise acontecer. Isso é planejamento, é saber o que pode acontecer, entender o sinal de alerta e ir lá e trabalhar para que não aconteça o pior. Tenha uma estratégia clara de defesa. Qual a estratégia de defesa da Wizard nesse caso? Vamos provar que o Carlos Wizard, entre aspas, Wizard, eu adoro essa sutileza de colocar Wizard entre aspas, não tem mais nada a ver com a Wizard. Inclusive, ele é nosso concorrente. A melhor defesa não é o ataque. Possivelmente, se a Wizard fosse ao ataque, começasse a falar mal do cara, começasse a falar que ele é isso, que ele é aquilo, e contra ele, a estratégia não teria sido tão bem feita, tão bem executada. Você pode ver que ela não entra em mérito nenhum. Olha, nós somos diferentes dele, nós não temos nada a ver com esse cara. Então, não é atacando, não é xingando, não é se defendendo dessa maneira complicada que você vai conseguir bons resultados. Paute a imprensa com suas mensagens. Ela colocou a sua mensagem na boca da imprensa. A imprensa passou a repercutir o que a Wizard queria que a imprensa repercutisse. E mensure os resultados também faz parte. Você entender o que deu certo, né? Se deu certo, se não deu certo, se deu certo, como você continua, como você desmembra aquilo, e se deu errado, para que lado você vai agora. Então, crise nas redes sociais, elas sempre vão acontecer, as pessoas gostam de reclamar na rede social, de xingar na rede social, e você precisa estar preparado para lidar com as crises nos ambientes virtuais.